Clube do Enem resolve a prova de matemática do Enem 2012, caderno azul, questão 138, mais uma da série Questões Tinhosas do Enem. Dá uma olhada. O José, o Carlos e o Paulo devem transportar em suas bicicletas uma certa quantidade de laranjas. A minha primeira providência vai ser atribuir a uma variável essa quantidade desconhecida. Eu vou assumir que o José, o Carlos e o Paulo estão transportando um total de X laranjas. Certo? Essa é a primeira providência. Eles têm X laranjas para transportar. Na primeira parte do trajeto, eles distribuem as laranjas na proporção 6:5:4. Na segunda parte, 4:4:2. Um deles levou 50 laranjas a mais no segundo trajeto do que no primeiro. Ele quer saber qual a quantidade de laranjas que cada um deles transportou. Gente, divisão em partes diretamente proporcionais, assunto importante no Enem. Procedimento. Pega o total a ser dividido e divide pela soma dos números proporcionais. Em seguida, distribui cada uma das partes proporcionais que corresponde a esse resultado, o resultado da tua divisão anterior, e multiplica por cada uma das partes proporcionais para saber a quanto vai corresponder cada uma delas. O procedimento é mais fácil de fazer do que de explicar. Espia só. Na primeira viagem, vamos começar por aqui, o tamanho de uma parte proporcional será igual a X laranjas dividido pela soma 6 mais 5 mais 4. 6 mais 5, 11 mais 4, 15, ou seja, cada parte proporcional corresponde a X sobre 15, ao total de laranjas dividido por 15. Significa então que o José, o primeiro da nossa lista, vai transportar 6 dessas 15 partes. O Carlos vai transportar 5 das 15 partes e o Paulo vai transportar 4 das 15 partes. Isso nos permite preencher essa tabela dizendo que o José transporta na primeira viagem o equivalente a 6x sobre 15. O Carlos transporta o equivalente a 5x sobre 15 e, finalmente, o Paulo transporta o equivalente a 4x sobre 15. Repetimos o processo para a segunda viagem agora, sabendo que na segunda viagem o tamanho de uma parte proporcional será o mesmo x, são as mesmas x laranjas divididas por 4 mais 4 mais 2. Isso dá x dividido por 10. E cada um deles, portanto, vai levar, respectivamente, o equivalente a 4 décimos, 4 décimos e 2 décimos do total de laranjas, o que nos permite preencher a segunda coluna da nossa tabela, que corresponde à segunda viagem. 4x sobre 10, 4x sobre 10 e 2x sobre 10. Observando as frações que a gente encontra, a gente percebe que o único que aumentou a sua carga foi o Carlos. Se vocês compararem 4 décimos, que dá 0,4, com 5 quinzeavos, que dá aproximadamente 0,3, 0,3333 pontinhos, vai ser uma dízima periódica, mas isso não vem ao caso. Vocês vão perceber que o único que aumentou a sua carga na segunda viagem em relação à primeira é o Carlos. E, portanto, essa é a linha da tabela que a gente vai usar para construir, a partir de agora, uma equação. A equação é a seguinte: se o Carlos levou 50 laranjas a mais na segunda viagem, então a quantidade de laranjas que ele transportou na segunda viagem menos a quantidade que ele transportou na primeira tem que dar 50 como resultado. Isso nos permite construir, deixa eu pegar outra cor aqui, a seguinte equação: 4x sobre 10, quantidade transportada na segunda viagem, menos 5x sobre 15, quantidade transportada na primeira viagem, é igual a 50. Isso vale exclusivamente para o Carlos, o único que transportou laranjas a mais na segunda viagem em relação à primeira. Calculando o valor de x, deixo a cargo de vocês. Vocês encontram 750 laranjas e isso permite que a gente diga quantas laranjas cada um deles transportou na segunda parte do trajeto. 750 dividido por 10 dá 75. 75 vezes as 4 partes do José corresponde a 300. 75 vezes as 4 partes do Carlos corresponde também a 300. E, finalmente, 75 vezes as 2 partes do Paulo correspondem a 150 laranjas. Está aí a distribuição de laranjas na segunda viagem, que é compatível com a resposta da letra B, Brasil. Um abraço. Tchau.